Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Se você está assistindo gravado, porque vai para o YouTube. Pessoal do YouTube, estamos chegando a 37 mil lá. Daqui a pouco estamos com 144 mil, que é o tema de hoje, né? E no Instagram estamos chegando a 11 mil. Que bom, que bênção. Deus tem me dado voz e alcance e vou usar isso para ganhar almas para Ele. É o mínimo, porque Deus é maravilhoso. É aquele que me tirou das trevas, do engano, para a sua maravilhosa luz e conhecimento. Cada dia mais eu conheço a verdade. Cada dia mais eu tenho domínio das Escrituras. E isso me dá poder, porque Jesus falou: o erro é não conhecer as Escrituras. Elas são o poder de Deus. Então, você quer ser um crente com poder? Tenha duas coisas. Primeiro, domínio das Escrituras. Segundo, batismo com fogo. Aí, meu irmão, minha irmã, ninguém te paralisa. Certo? Estão me ouvindo bem? Passa o feedback aí. Tá passando uma ambulância, hein? Hoje vamos falar dos 144 mil selados e as duas testemunhas de Apocalipse. É um assunto que tem muito erro de interpretação. Os próprios crentes ensinam muito errado sobre isso. Porque, como eu falei, o poder é conhecer e ter o batismo com fogo para testificar que esse conhecimento vem realmente do alto. Amém, irmãos? Me digam aí, está dando para me ouvir bem? Me diz aí um dos irmãos que entrou, que está aqui ao vivo, se o áudio tá bom. Tô com o microfone aqui do próprio celular. Só me passa esse feedback e já vamos entrar no tema. Apocalipse capítulo 11. Vamos ler todo o capítulo 11. Vamos lá, só quero saber se tá boa aí a minha voz. Deixa eu pegar o microfone mais pra cá, não sei se vai fazer barulho aí. Pronto, agora. Tá dando pra me ouvir bem, gente? Fala aí pra mim, responde nos comentários. Senão eu vou ter que abrir a live aqui pelo meu outro celular, porque eu não tô tendo nenhum comentário aqui sobre o áudio. Deixa eu ver antes de começar, rapidinho. Não custa nada, gente, mandar um comentário aí. Manda um comentário aí. Tô te ouvindo bem ou não estou. Mas tudo bem, para isso eu tenho dois celulares. Vamos lá. Ó, tô me vendo aqui, ó. Deixa eu ver como é que tá. Tá bom o áudio? Tá ótimo, né? Graças a Deus. Olha aqui. A gente vai se virando como dá, irmãos. São 10 anos já em tempo integral para a obra do meu Deus. Então, alguma coisa eu tinha que aprender. E uma delas foi isso, me virar rápido. Me virar de toda forma, de todo jeito. Então, áudio bom, para a glória de Deus. Vamos ler Apocalipse 11 e 14. Depois a gente vai lá para Mateus 17. Eu prefiro encerrar com Mateus, tá? Embora ele esteja em prioridade na ordem, mas vamos ver Apocalipse 11. Eu vou ler aqui na minha Bíblia de papel. Tá, meus amores? Quem tiver Bíblia aí, Apocalipse capítulo 11. Olha o que diz. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. Então chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Para quem foi mandado isso? João. João é o anjo que testificou, que recebeu testemunho de Deus sobre o Apocalipse, tá certo? Então é ele quem fala aqui. E deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Certo? Esses 42 meses são os 3 primeiros anos e meio da tribulação. Vamos fazer uma retrospectiva aqui de onde a gente está no relógio de Deus. Estamos no princípio das dores. Esse princípio das dores engloba quem, meus irmãos? Engloba tanto gentios quanto judeus. A famosa era da graça,
Vocês veem que não está mais espaçando. Antigamente a gente tinha um terremoto a cada 10 anos. A gente tinha um vulcão entrando em erupção a cada 20 anos. Agora não, tá tudo ao mesmo tempo. É terremoto, é vulcão, é sinal no céu, vai ter um eclipse, né? Agora é de 27 para 28. Então não tá espaçando. Apocalipse 12 diz que a mulher ela vai entrar em trabalho de parto e vai dar à luz. Essa mulher é Israel. Ela dá a luz a quem? Ela dá a luz à noiva de Cristo. Porque a noiva de Cristo, que é a igreja, Filadélfia, a noiva verdadeira, nasce de Israel. Jesus é um legítimo judeu. Ele começou a pregação aos gentios, né? Primeiro para Israel e ali englobou tudo. E depois os apóstolos eram judeus, que continuaram, aí sim foram especificamente aos gentios, tá certo, meus irmãos? Também aos judeus, né? A igreja primitiva, ela foi voltada, mas a gente vê que os gentios, eles quiseram, né? Israel não quis, Israel está na cegueira. Mas o apóstolo Paulo disse o quê? Romanos 11, graças à cegueira dele, o mundo se reconciliou com Deus. Então, tudo proposital, tudo dentro da agenda de Deus, tá certo? Só para vocês entenderem. O próximo passo é o quê? Tribulação. Essa durará 7 anos, 70 semanas, as quais descreveu o profeta Daniel, e será específica para Israel. É aí que entra os 144 mil, aí que entram, né, melhor dizendo, os 144 mil selados, que serão judeus, e as 2 testemunhas de Apocalipse. Nós vamos aqui começar pelas 2 testemunhas. Qual é o tempo das 2 testemunhas? Provavelmente, é o que vamos ver lá em Mateus 17 daqui a pouco, Moisés e Elias voltam à terra e pregam especificamente para Israel como diz aqui na palavra, 42 meses, ou seja, 3 primeiros anos e meio de tribulação, especificamente em Jerusalém, tá certo? E aí continua, verso 3 de Apocalipse 11. E darei poder às minhas 2 testemunhas, que profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Então, gente, qual o papel da igreja? Pregar. Pregar aonde? Na era da graça. Que era essa a que estamos agora. Princípio das dores. A igreja tem pregado, a igreja tem ganhado almas e a igreja é gentia. Tá? A igreja tipologiza Ruth, uma gentia. O nosso Boaz é Cristo, um legítimo judeu. Tá? Que toma Ruth por esposa e a coloca, mesmo ela sendo gentia, na sua descendência. Então, tipologiza Jesus e a sua noiva, Ruth e Boaz, tá certo? Então, acabada a era da graça, quando é que acaba? Com o arrebatamento. A igreja sobe, a igreja não passa isso aqui. A igreja vai estar casando com Jesus lá nas bodas do Cordeiro, quando vierem essas 2 testemunhas, tá certo? E os 144 mil. Então, provavelmente Moisés e Elias são essas 2 testemunhas. Eles pregam para Israel. Eles vão fazer o que a igreja está fazendo há 2000 e poucos anos nessa terra, em 3 anos e meio para com Israel. Tá certo? Só para a gente entender melhor. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá de sua boca e devorará seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Eles têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E têm poder sobre as águas, para convertê-las em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Então, quando as 2 testemunhas estiverem em Jerusalém, não choverá em todo o planeta Terra por 3 anos e meio. É por isso que eles estão de olho aonde? Galera do Anticristo, na Amazônia. Maior depósito de água doce do mundo. E vai precisar, né, meus irmãos? Porque você imagina, não caiu uma gota de chuva do céu por 3 anos e meio. Eu aposto que você nunca ouviu isso por aí, hein? Coloca aqui nos comentários se você já ouviu sobre isso em alguma pregação em igreja. Duvideodó. Eu duvideodó, porque não pregam. Como vão pregar? Como vão pregar se não dominam? Como vão pregar se isso não traz grana, né?
aqué, oferta, dízimo. E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, os vencerá e os matará. Sim, provavelmente as duas testemunhas, que são Moisés e Elias, serão mortos. Provavelmente que eu digo Moisés e Elias, tá? Mas serão mortos com certeza, porque tá aqui na Bíblia, ó. Tá escrito, Apocalipse 11, verso 7, tá? A besta fará guerra contra eles e os matará. E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que seus corpos sejam sepultados. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porque esses profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida vindo de Deus entra neles e os porá sob seus pés. E cairá grande temor sobre os que virem. Então, o que acontece? O anticristo mata as duas testemunhas, provavelmente Moisés e Elias, e elas ficam mortas ali, expostas, se deteriorando, tá? Por 3 dias e meio. E aí, depois disso, o próprio Espírito Santo de Deus as ascende aos céus. Isso tudo vai ser televisionado, gente. Isso tudo vai ser visto. Quem ficar, né? Porque eu não vou ficar. Eu não vou. Se você quiser, bora lá só tu. Ficar nesses 7 anos e ver toda essa loucura que vai acontecer, né? Porque a gente, eu, você, os salvos, vamos estar casando com Jesus. Muito bem, obrigado, numa sala VIP no céu, né? Mas eles vão se deteriorar a olhos nus e vão ascender aos céus sob a vista de todos que estiverem na tribulação. Isso será televisionado. Sairá em todos os portais de notícias. Amém? E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: sobe aqui. E subiram ao céu em uma nuvem. E seus inimigos os viram. É como eu tô falando, todo mundo vai ver isso. E naquela mesma hora houve um terremoto. Caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o 2º ai, eis que o 3º ai cedo virá. O 7º anjo tocou sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo e ele reinará para sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus se prostraram e o adoraram, dizendo: graças te damos, Deus Todo-Poderoso, que és e eras e hás de vir, que tomaste o teu poder grande e reinaste. E iraram-se as nações. Veio a tua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados. E o tempo de dares galardão aos profetas, teus servos, aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes. É o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus. E a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva de fogo. Então, Apocalipse 11, lido, né? Aí vem o 12, que fala da mulher, que fala do arrebatamento, tá? Vem o 13, que fala da besta, e vem o 14, que é o próximo de hoje. Vamos ler todo também. Então, uma pausa aqui. Entenderam, gente? O capítulo 11 de Apocalipse fala de 2 testemunhas. Quem serão? Provavelmente Moisés e Elias. Vamos comprovar isso daqui a pouco em Mateus 17. Porque eram eles que estavam na transfiguração lá com Jesus. Jesus enquanto carne nessa terra. Qual o papel dessas 2 testemunhas do Apocalipse 11? Pregar para os judeus. A besta, que é o anticristo, vai ficar irada. O falso profeta também vai ficar irado. Vão mandar matar esses 2. Eles ficam ali com os cadáveres 3 dias e meio. E após isso, eles sobem aos céus. Isso tudo visto, televisionado, filmado, fotografado.
tá? E muito importante, durante o tempo que esses dois estiverem na terra pregando para Israel, pregando para Jerusalém, não choverá em todo o planeta. Vai faltar água, meu povo. Vai faltar água em todo o planeta nos 3 primeiros anos e meio de tribulação. Então não queira estar aqui. Deixa para Israel. Eles negaram o Messias. O tratamento vai ser de Deus com eles. Você não precisa passar. Tenha conhecimento e se liberte. Suba na primícia, que é o rapto, as bodas do Cordeiro. E não agonize na tribulação. Tá bom? Até porque agora na era da graça você pode ir por amor. Na tribulação você pode até ainda ser salvo, mas será pela dor. Ou eu te mato, ou tu recebe a marca da besta. Não, me mata porque eu não vou receber. Aí tu vai morrer. Entendeu? É bem isso. E aqui no capítulo 14 de Apocalipse já vai falar dos 144 mil. O que é que a gente vê errado antes de eu começar a ler sobre os 144 mil selados? A gente ouve pregarem errado no sentido de que tem um grupo aí que diz que os 144 mil serão judeus convertidos. Judeus messiânicos. Não, gente. Eles ainda não serão convertidos. Eles serão selados ali quando houver o arrebatamento. Assistam a novela Apocalipse. Virou série na Netflix. Joguem lá Apocalipse. Lá a interpretação é correta. E aparece todas essas cenas em forma de novela. Tá? Quando o pessoal sobe no rapto, o Espírito Santo sela 144 mil judeus legítimos, 12 mil de cada tribo. Vamos atestar isso que eu estou falando na Bíblia? E aí eles continuarão pregando para Israel, tá? As 2 testemunhas ficam junto com eles nos 3 primeiros anos e meio de tribulação, depois elas sobem aos céus e eles continuam até o final da tribulação. Então, eu recomendo você ver, jogue lá Apocalipse na Netflix, tá? Foi uma novela aí de uma rede de televisão que já tá disponível na Netflix. Muito boa, tudo interpretado corretamente. O arrebatamento antes da tribulação, mostra lá o anticristo e o falso profeta, como eles vão agir. Mostra os 144 mil selados, mostra as 2 testemunhas. Então, eu te recomendo. Conhecimento é poder, meu povo. Se informe do que pode te salvar e não de besteira, do que pode te dar vida eterna. Tá certo? Olha o que diz. Apocalipse 14. Então olhei e vi que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome do Pai. Eu ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. Eu ouvi a voz de harpistas que tocavam com suas harpas e cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. Ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Então, eles são selados, tá? Eles têm na testa um nome escrito e pregarão em Jerusalém, ali em Israel, durante a tribulação. Estes não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. São os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Eu vi outro anjo voar pelo meio do céu, que tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Diziam com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Aí outro anjo seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia, aquela cidade que a todas as nações deu de beber do vinho da ira da sua fornicação. E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem receber o sinal, ou na testa ou na mão, também este beberá do vinho da ira de Deus.
A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Não terão repouso nem de dia e nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Cristo. Eu ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de seus trabalhos e as suas obras que os seguem. Eu olhei e vi uma nuvem branca. Sentado sobre a nuvem, alguém semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice aguda. Outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega, ou seja, colhe. A hora é de cegar, porque já a seara está madura. Então tá maduro para os judeus, né? Tá na hora deles se converterem, tá na hora deles entenderem o que eles não entenderam por causa da cegueira durante a era da graça, e ficou para minha noiva, diz o Senhor, para minha igreja verdadeira. Aí o outro anjo lançou sua foice e vindimou as uvas da vinha da terra e as atirou no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e saiu sangue até aos freios dos cavalos pelo espaço de 1.600 estágios. Então, encerramos aqui Apocalipse 11. E agora, nossa próxima base será Mateus 17, tá certo? Eu vou já comentar com vocês. Deixa eu deixar minha Bíblia bem aqui, tá mais fácil de pegar. Do 1 ao 13, Mateus 17. Então, deu para entender, gente? As duas testemunhas, provavelmente Moisés e Elias, eles pregam para Israel durante os 3 primeiros anos e meio. Morrem, são ressuscitados e os 144 mil ficam todos os 7 anos de tribulação. Eles vão fazer o que é o papel da igreja hoje, só que para com Israel. Eles serão judeus legítimos, 12 mil de cada tribo, tá? Então, são quantas tribos? 12. 12 vezes 12 dá 144 mil, tá certo? 12 mil de cada tribo. Então, espero que tenham entendido. E eu vou provar para vocês que essas duas testemunhas serão Moisés e Elias. Vamos ver? Olha, o Rodrigo tá doido aqui. Oi, vida, linda você. Meu amor, eu sou mais inteligente do que linda. Então, linda é o meu menor adjetivo. E ela não é nada modesta também, né, gente? Só para descontrair. Bora falar sério agora, hein? Do 1 ao 13, Mateus 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, o seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com eles. Meu Deus, gente, me arrepia. Olha isso, imagina lá, gente, a cara aqui dos discípulos que estavam com Jesus. Pedro, Tiago e João. Simplesmente aparece Moisés e Elias para eles. Imagina a cara de Jerusalém, né? Quando aparecer Moisés e Elias ali, vestidos de pano de saco. Eu acho que a maioria não vai acreditar, né, gente? Eu acho que só vão acreditar quando eles subirem aos céus ali, depois da morte deles. Mas vão achar que são dois loucos, dois lunáticos. Porque é isso que pensam de mim também, eu não tô nem aí. Eu quero é Deus, eu quero o conhecimento do alto. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, faremos aqui 3 cabanas. Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Gente, Pedro não ficou com medo. Ele reconheceu ali Moisés e Elias e disse que ia fazer uma cabana para eles. Pedro é dos meus. Eu agiria assim. Jesus, olha Moisés e Elias. Vamos fazer uma cabana para eles dormirem com a gente. Amigo, seu louco. Eu ia ser assim, né?
Amigo, seu louco ali, Moisés e Elias, bora fazer uma cabana pra eles? Ai, gente, brincadeiras à parte, né? E estando eles ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo. Escutai-o. Então era a voz do pai dizendo que o filho estava ali na terra, tá? Eu estou em Mateus capítulo 17. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre seus rostos e tiveram grande medo. Então eles tiveram mais medo quando o pai falou que aquele era o filho dele sobre a terra, do que quando eles viram Moisés e Elias ali, né? Numa transfiguração. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantem, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: A ninguém conteis esta visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado entre os mortos. E os discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas vos digo, Elias já veio e vocês não o conheceram, mas fizeram tudo o que quiseram com ele. Assim padecerá também o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Então, gente, aqui a gente tem a prova que essas Moisés e Elias serão, né, essas duas figuras aqui, as duas testemunhas do Apocalipse, tá? E eles darão ordem para que o mar seja convertido em sangue, a água ficará impura ali por 3 anos e meio e não choverá. Então o anticristo já sabe de tudo isso. Muito provavelmente ele já está na terra. Nós podemos ainda não saber exatamente quem é o anticristo e o falso profeta, mas temos nossas desconfianças, estamos atentos aos sinais e sabemos que o próximo passo na agenda de Deus é o arrebatamento. Você não precisa passar essa falta de água que vai haver em toda a terra. Você não precisa passar pela pregação das 2 testemunhas e dos 144 mil selados. Você só passa se você quiser, porque você tem o conhecimento. Esse tratamento é de Deus para com Israel. Não é para nós gentios. Mas muitos gentios ficarão, porque não deram ouvidos ao amor, à palavra que os poderia salvar. Então, vai ver por isso que Deus me escolheu e tem escolhido a muitos improváveis por aí para que preguem a verdade com ousadia, com segurança, porque eu vivo isso todos os dias, isso para mim já é normal. A minha cabeça gira em torno disso há muitos anos já. Eu fiz 10 anos em tempo integral para a obra de Deus. Que eu larguei emprego, era funcionária pública, todo mundo já sabe do meu testemunho. Quem não sabe, joga lá no YouTube, Juliana Tuma Testemunho. Então, é sobre isso, gente. O que você escolhe? Arrebatamento? Bodas do Cordeiro? Ou tribulação? Fica com você. Os sinais estão aí. O conhecimento Deus deixou em sua palavra. Então que você desperte. Ah, mas se a gente não vai passar, por que que tu tá pregando isso? Para alertar, para que o máximo entenda e não fique de fato na tribulação. Para que o máximo não rejeite o amor que os pode salvar. Amém? Então, vamos orar para encerrar. Era isso que eu queria falar com vocês hoje. É um tema muito pouco abordado. Eu nunca vi uma pregação ao vivo em igreja sobre isso. E o que eu já vi em sinagogas messiânicas foi deturpado. Foi dizendo que eles eram essas 144 mil. Esses 144 mil, melhor dizendo, selados. E não são, gente. Não são. Porque esses serão legítimos judeus, nascidos de ventre judaico. Tá? E eles vão pregar para Israel. Eles não vão pregar
gentil. Tá certo? Então, meu Deus, eu te entrego mais uma live. Oh, Deus, que privilégio. Pai, eu venho falando sobre tantas coisas ao longo desses 10 anos. Oh, Deus, e eu percebo, Senhor, que o conhecimento é cada vez mais apurado e a unção que desce sobre mim é refinada. Pai, ela não é comum e eu tenho noção disso. Reconheço que não sou perfeita, como nenhum desses que me assistem agora. Mas uma coisa temos, Senhor, o desejo de sermos salvos por Ti. O desejo de sermos levados, tchera lava suire, cantarabashi, andalabashi, andalabashuri, aleiras, na primícia, no rapto da noiva, nas bodas do cordeiro. Oh, rabaxerie, cantarabash. Pai, livra-nos, Senhor. Livra-nos da ira do cordeiro. Senhor, nós não queremos estar aqui. Queremos estar contigo, nosso Boaz, Tcheralaleiras, nosso resgatador, nosso libertador, nosso legítimo marido judeu, Tchereleleira la Sirela, Calabaeira la Súrias de canto. Oh, Deus, obrigada, Senhor, pelo privilégio, Pai, de poder levar a tua verdade. Oh, Deus, alcança a vida, corações. Eu só li a tua palavra, eu só creio no que está escrito. E que o máximo de almas, Senhor, não passem pela tormenta. Não passem por esses 3 anos e meio sem água em toda a terra. Não passem, Senhor, pelo terror das 2 bestas do capítulo 13 de Apocalipse. Anticristo e falso profeta. Ah, Deus, mas que elas entendam os teus mistérios, Senhor, que foram revelados aos gentios. O apóstolo Paulo disse, Deus quis, que fosse revelado aos gentios o mistério que esteve encoberto por gerações. Agora é revelado, agora é a riqueza aos gentios, que é Cristo em nós, rabaxere de canta, rabax, a esperança da glória. Judá tá aqui, Judá tá aqui. Quer dar oi pras pessoas? Vem. Vem, amor. Vem dar tchau pras pessoas, vem. Vem. Judá quer dar tchau pra vocês, hein? Vem cá, amorzinho. Vem. Oi, galera. Sou o Judá. Eu vou subir no arrebatamento com a mamãe. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Tchau, gente. Eu espero que vocês tenham entendido.